O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, relator da medida provisória que apresenta alternativas ao aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, retirou da última versão do relatório o aumento na taxação das bets, proposto justamente pelo governo federal. E, como havia antecipado, Zaratini também manteve a isenção do imposto de renda sobre as LCI, que são letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito do agronegócio, LCD, letras de crédito de desenvolvimento. Ao editar a MP, o governo havia proposto tributar estes títulos em 5% e o relator chegou, na verdade, a sugerir elevar a alíquota para 7,5%. No entanto, voltou atrás na versão final deste texto. Segundo Zaratini, a exclusão desses dois pontos deve retirar 3 bilhões de reais da estimativa de arrecadação. O governo estimava arrecadar 10 bilhões e meio de reais com a MP este ano, em 2025, e 20 bilhões no ano que vem, em 2026. No relatório, Zaratini incluiu também a criação do regime especial de regularização de bens cambiais e tributários, com o objetivo de permitir a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos também provenientes da exploração de apostas de cota fixa que não tenham aí sido declaradas, né, ou que tenham sido declaradas com omissões, com alguma incorreção ou mesmo repatriados, né, por residentes no país. O relator também incluiu medidas para combater as bets ilegais não autorizadas a operar no Brasil. E pelo texto, os provedores de internet em geral deverão, portanto, remover ou até mesmo suspender a veiculação de conteúdo considerado irregular em até 48 horas úteis. O relator também manteve na proposta a unificação da alíquota do imposto de renda para qualquer aplicação financeira, né? Anteriormente em 17,5%. Antes a cobrança era feita de forma progressiva, né? Variando entre 15% e 22,5%. Zaratini também não mexeu aí na proposta do governo sobre a elevação da tributação relacionada a juros sobre capital próprio, a alíquota de imposto de renda que saltaria de 15% para 20%. Ontem, houve uma reunião entre líderes do governo no Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, líderes partidários também, como Gilberto Abramo, do Republicanos, e Pedro Lucas, do União Brasil. Então, todos participaram, portanto, desse encontro. Hoje, o ministro Fernando Haddad, ele falou sobre privilégios tributários e que essas discussões em torno de determinados projetos ganham um tom acalorado, mas isso faz parte, segundo ele, do processo. O que a gente está fazendo é mostrando que tem privilégios tributários que não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido. E quando um privilégio tributário não faz sentido, ele tem que ser cortado, porque está fazendo falta para alguém que está precisando mais do que aquele empresário. E tem muitas pessoas que estão precisando mais do que o empresário daquele valor. Às vezes é meritório o gasto tributário, a isenção. E nós mantemos. Tem problema. Mas quando você está vendo que não faz sentido um gasto tributário, você vai manter o privilégio em nome do quê? Então o debate acontece, o debate é assim mesmo, é acalorado, mas no final do dia a gente chega a um denominador comum. É tudo o que a Fazenda, o que o governo quer? Claramente não, porque senão não precisava de Congresso, não precisava de negociação. Numa democracia, você vai sentar na mesa, você vai negociar. Eu não me lembro de nenhuma proposta econômica do governo que saiu igual ao que entrou. E eu não estou dizendo que saiu pior, saiu diferente. Por quê? Porque o Congresso ouviu todo mundo, o Congresso ouviu os interessados, o Congresso ouviu os argumentos e ele, com a sua autonomia, com a sua independência, tomou a decisão. O presidente pode até vetar uma coisa ou outra, volta para o Congresso para manter ou derrubar o veto do presidente. É um diálogo constante.
E essa votação na comissão mista que analisa a MP chegou a ser marcada para amanhã de hoje, mas foi adiada para o período da tarde. De fato, à tarde ela aconteceu e a Luciene Landim, que acompanhou os detalhes, e ela tem as informações para a gente, portanto, sobre essa reunião. Então, o que ficou definido diante disso tudo, hein, Lu? Olha, Síria, a comissão mista aprovou esse texto, né, essa MP de compensação ali por conta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mas a muito custo. Foi muita discussão foi feita sobre esse assunto, a gente viu reuniões sendo feitas, havia uma previsão, inclusive, de votação nessa comissão na semana passada, mas ficou para hoje. Hoje de manhã foi adiado para de tarde, foi aprovado, então, na comissão mista, agora no início desta noite, né? Ali no início do final da tarde, início da noite. Agora o desafio, principalmente do governo, é aprovar essa medida provisória no plenário da Câmara dos Deputados, o que há uma expectativa de acontecer ainda hoje, mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação, e também no plenário do Senado, que pode acontecer amanhã. E se a CMP não for aprovada até amanhã, não tiver esse trâmite de aprovação finalizado até amanhã no Congresso Nacional, ela vai caducar. E o que a gente fala, né? O que é caducar? A gente usa bastante esse termo quando a gente fala de medida provisória, para a gente explicar um pouquinho do trâmite de uma medida provisória, como que ela é feita, como que ela vale ali na aplicação desse texto, né? Uma medida provisória, ela é assinada pelo presidente da República e ela tem aplicação imediata quando ela é publicada no Diário Oficial da União. Ou seja, não precisa ali de uma aprovação prévia do Congresso Nacional, mas tanto a Câmara quanto o Senado têm que dar o aval em até 120 dias para que esse texto ele não perca a validade. E é essa perda de validade que a gente chama de caducar, né? Quando uma MP não é aprovada e perde a aplicação justamente por essa falta de votação no Congresso Nacional. E o prazo para que deputados e senadores votem essa MP e para que esse texto não perca essa validade é justamente amanhã, dia 8 de outubro. Ela foi publicada e assinada pelo governo Lula em junho e tem, então, esse prazo até amanhã. O que a gente tem em Síria é que na comissão mista esse texto foi bastante desidratado. A gente tem aí uma estimativa menor de arrecadação do governo em relação ao texto inicial, inclusive em alguns bilhões, 3, 4 bilhões, mas a avaliação é que foi o texto possível de ser aprovado na comissão mista e que vai agora para essa votação nos plenários da Câmara e do Senado. A avaliação é justamente essa, né? Que foi o melhor texto que pôde receber esse aval aí nesse colegiado prévio e que a gente vai acompanhar agora. Porque enquanto a gente não tiver essa votação na Câmara e no Senado, a gente vê o governo Lula correndo o risco de ter essa MP caducando, né? De não ter essa compensação prevista, de não ter essa continuidade dessas regras que entraram em vigor ali quando essa MP foi publicada em junho, mas que precisam desse aval, então, até amanhã para continuar, né, para dar essa compensação que o governo espera quando assinou esse texto. Síria. Tá certo, Lu. Bom, e agora nós vamos conversar com o professor de economia, Cláudio Chiquida. Cláudio, seja bem-vindo ao Tempo News, uma ótima noite para você. Eu já começo te perguntando um pouco dessa questão das bets. Qual que seria o impacto fiscal da retirada desse aumento da taxação dessas apostas esportivas? E se a gente pode dizer, de certa forma, que o país também está abrindo mão de uma arrecadação que é importante? Bom, boa noite. Eu acho que o contexto dessa discussão tem duas variáveis importantes. Nós estamos na véspera de um ano eleitoral, né? E, além disso, a gente tem a discussão sobre o ajuste fiscal do governo, né, que a gente sabe desde o início, né, está muito claro para a gente, ele sempre vai se basear nesse governo, né, na administração do presidente Lula, né, muito mais em aumento de receita do que em corte de gastos. Quando o ministro, de maneira até meio irônica, né, irônica não, mas de maneira até engraçada para mim, ele fala que esse dinheiro que está sendo pedido ia para alguém que está precisando, eu acho que a gente precisa identificar quem está precisando. E quem está precisando é o governo, que precisa fechar, né, o caixa dele. Né? O governo tem um déficit primário, né, significativo, tem uma dívida grande, né?
E, na verdade, né, eu não sei se esse dinheiro iria para as pessoas mais que estão precisando dele ou não. E uma outra coisa que eu acho assim, que eu acho que você perguntou, está se abrindo mão de uma receita, está se abrindo mão de uma receita. Porém, eu sinto falta um pouco de algum tipo de análise de impacto dessas propostas que o governo manda, né, que seja uma análise que mostre custos e benefícios de você criar um imposto, né, e aí, independentemente se é sobre BET, se é sobre FCA, se é sobre qualquer outra coisa, né, a gente está vendo sempre uma estimativa de receita arrecadada, mas a gente sabe que impostos criam distorções no mercado. Eu queria ver uma estimativa também das distorções, porque só vale a pena a gente ter um imposto novo se o que ele gera de benefício para a sociedade é maior do que ele gera de distorções, né? Mas aí, olhando o contexto da eleição, eu entendo perfeitamente que o deputado petista de São Paulo, Carlos Zaratini, né, tenha recuado, né? E ele, né, e os outros membros do parlamento, porque é um momento que você vai acabar sendo carimbado como o sujeito que aumentou impostos, né? Lembra que no pacote não tem só BETs, né? Tem outras aplicações financeiras, né? E que eu discordo do ministro. Eu não acho que essa é uma questão de privilégio, né? Eu acho que imposto sobre alguma coisa não está tirando o privilégio de alguém, né? Acho a escolha da palavra é muito infeliz, tá? Do meu ponto de vista. Agora, Cláudio, como que isso afeta, na sua avaliação, o planejamento tributário de investidores, pessoas físicas e também jurídicas, hein? Não, na verdade, aí o ambiente ficou melhor para eles, né? Porque o que aconteceu foi que, né, se essa medida caduca, né, e se o governo resolve não aprovar, né, o Congresso não vota, ou o Congresso, né, não leva à frente esse aumento de impostos, né, o planejamento tributário continua sendo o que era antes, né, desse cenário, né? O que eu acho que as pessoas, elas são rápidas para perceber esses movimentos do governo, né? Elas acompanham as notícias. Então, eu acho que isso não é um grande problema, né? O grande problema é a gente saber, né, o que o governo vai tentar colocar no lugar, né? Porque uma vez que ele não conseguiu a receita, né, com o FCA, com o BET, ele vai tentar colocar isso de outra forma, né? Então a gente sempre fica um pouco ansioso para saber o que o governo vai fazer, já que ele, né, assim, sucessivamente, cada vez menos, ele tende a cortar gastos, ainda mais em ano eleitoral, né? Ele quer, na verdade, até gastar mais para poder se alavancar para a eleição do ano que vem. Ao mesmo tempo, né, que aumento de receita via aumento de impostos, criação de impostos, ou aumento de alíquotas, né, qualquer que seja o meio, né, são sempre muito impopulares. Agora, como que, na sua avaliação, o mercado financeiro deve se preparar para essas mudanças tributárias, portanto, a curto prazo, como essas aí que você citou e que a gente falou aqui no decorrer também do jornal hoje, Cláudio? Eu acho que o mercado, ele sempre se antecipa, o mercado precifica essas mudanças, né? E o mercado também entende a questão da proximidade do ano eleitoral. Então, assim, de forma geral, as pessoas se ajustam muito rapidamente, né? Eu não vejo muito problema nesse sentido, tá? O que o mercado vai estar sempre preocupado é saber de que forma o governo vai propor um novo imposto, ou como é que ele vai tentar aumentar a receita, né? Mas o mercado sabe que é necessário, né, que você saia dessa situação de endividamento público cada vez maior. Então, o mercado entende, né, o mercado sabe que, em algum momento, né, ou o governo vai ter que gerar uma outra fonte de receita, né, ou vai ter que cortar gastos. E, como eu falei, né, a perspectiva de corte de gastos, desde o primeiro dia desse governo, é muito baixa, né, e ainda mais em ano eleitoral, que vai ser o ano que vem, né. Já as tentativas de aumento de receita, a gente viu, né, durante todo esse tempo, e elas vão continuar. Pois é, a estimativa aí que o governo trouxe é de 17 bilhões de reais de arrecadação adicional em 2026, no ano que vem. Na sua avaliação, é uma estimativa realista, Cláudio? Olha, eu confio que os técnicos do Ministério da Fazenda fazem as contas direito, né? Eu preciso confiar nisso, né?
Mas, de novo, né, esse é um aumento de receita e eu queria saber o aumento da distorção também, porque você poderia, eventualmente, né, ao invés de aumentar a alíquota de imposto, você poderia até diminuir e tentar ver se a economia cresce um pouco mais e você ganha arrecadação com o aumento da base tributária, né? Essa é uma conta que também poderia ser feita, né? A gente, às vezes, é bom lembrar que a melhoria do ambiente de negócio de um país, ele não é só uma demanda de empresários que querem menos impostos, é uma demanda de todo mundo que quer trabalhar, né? Então, a questão de você desburocratizar, facilitar o ambiente de negócio, né, e tentar fazer com que a economia cresça, e aí crescendo a economia, você arrecade mais, porque tem mais PIB para, né, ser tributado, né, às vezes, né, é melhor do que ficar aumentando a alíquota, criando imposto sobre a aplicação aqui, né, sobre apostas. Eu nem digo que você não deva criar um imposto para as bets, eu não estou dizendo isso, mas, né, acaba que a Bet tem esse apelo, né, por causa da inadimplência e endividamento das famílias, né, a Bet virou meio que o vilão da vez, né? Mas se não fosse a Bet, o governo ia estar tentando arrecadar receita com algum outro imposto, a gente viu isso, né, nesse tempo todo, né? É um problema até muito simples, né, é um problema de caixa, né? O dinheiro que o ministro fala que deveria estar indo para quem precisa, né, eu acho que ele deveria, quando ele fala para quem precisa é o governo, né? Então, né, o governo, né, a gente está vendo aí essa declaração até do novo presidente do Supremo, de que não vai aceitar reforma administrativa no STF. Então, se o judiciário não quer, o executivo não quer, o legislativo não quer, alguém vai ter que pagar o pato, né? E aí tem que ter algum tipo de aumento de receita. O problema é que você chegou bem no limite no final do ano, de 25 para 26, quando todo mundo está querendo, né, se eleger ano que vem, todo mundo que pode, né, se candidatar. E aí fica esse dilema, né? Todo mundo sabe que vai ter que aumentar a receita, mas não quer ser aquela pessoa que vai entrar na história, né, pelo menos na história, na memória das pessoas ano que vem, como aquele que aumentou impostos, né? O deputado está, assim, racional, está corretíssimo. Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Que está bem próximo já aí, né? Nós já estamos em outubro, faz todo sentido seu raciocínio. Cláudio, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui no Tempo News de hoje. Uma excelente noite para você e eu espero que tenhamos aí mais oportunidade de conversarmos por aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem.